Trabalhadores saindo da fábrica, trens chegando e partindo. Estas são as primeiras imagens captadas pelo cinematógrafo, um aparelho inventado na França pelos irmãos Lumière em 1895. A partir de então, o cinema vai influenciar profundamente a vida, a cultura e os costumes das pessoas em todos os cantos do mundo. Você vai conhecer agora um pouco da história cinematográfica do Brasil e o que se fez da chamada sétima arte no ABC. O cinema chega no Brasil em 1896, alguns meses depois da primeira exibição na França. Desembarca no Rio de Janeiro, então capital da jovem república, e os filmes são apresentados em pequenas salas improvisadas. Eventos cívicos e populares são os registros mais frequentes e que predominarão na produção cinematográfica durante vários anos. A incursão para uma produção fictícia era muito tímida. Na virada do século, instalam-se várias salas de exibição pelo país. A primeira aqui do ABC é aberta por Vicente Arnaldi em 1912, na Rua Oliveira Lima. Os filmes que passavam naquela época eram principalmente americanos, que já haviam criado uma indústria cinematográfica. Nos anos 20, alguns cineastas brasileiros terão destaques, como Luiz de Barros, Adhemar Gonzaga, Humberto Mauro e Mário Peixoto. Limite, de Mário Peixoto, produzido em 1930, foi considerado um filme de vanguarda, elogiado pela crítica de diversos países, apesar de nunca ter sido exibido comercialmente no Brasil. Neste mesmo ano, Adhemar Gonzaga lança um ambicioso projeto: criar um estúdio cinematográfico para a produção industrial de filmes, a que ele chama de Cinédia. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Um grande abraço, corações de norte a sul. Nos anos 40, uma nova produtora irá se instalar no Rio de Janeiro, produzindo filmes de forte apelo popular. É a Atlântida. Esses filmes brasileiros disputavam o mercado com os poucos filmes europeus e centenas de filmes americanos. No Cine Teatro Carlos Gomes, em Santo André,
um grupo de garotos, conhecidos como a Turma do Amendoim, lotava o cinema para assistir seriados como Flash Gordon, Zorro, Capitão Marvel e outros. A produção cinematográfica do ABC se restringe a pequenos registros caseiros ou filmes publicitários locais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a reconstrução da Europa e do Japão, o Brasil tem um período de efervescência cultural. Em São Paulo, empresários investem em cultura. São fundados o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte de São Paulo. Cria-se a Bienal, que reúne artistas de vanguarda de todo o mundo. Franco Zampari, um italiano que virou empresário no Brasil e aqui fez fortuna, cria o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Em 1949, associa-se com o maior empresário paulista, Francisco Titilo Matarazzo, para construir juntos uma indústria cinematográfica. Assim surge a Vera Cruz. Os próprios organizadores do TBC, cujos líderes eram Francisco Matarazzo Sobrinho e o Franco Zampari, resolveram então investir no cinema. Queriam provar que o Brasil era capaz de fazer filmes de nível internacional. Eles importaram o que havia de melhor nos Estados Unidos e na Alemanha em matéria de equipamentos cinematográficos. Enquanto isso, se preparava, se estruturava e se orçava o primeiro filme da Vera Cruz, que saiu em 50, fim de 50, é o Caiçara. Marina, estou tocando para você. Aquilo era um alvoroço. Você chegasse na Vera Cruz, era um corre para cá, corre para lá, porque nós estávamos imbuídos de uma ideia seguinte: o filme, a filmagem não pode ser interrompida, tem que ser feita o mais rapidamente possível, porque custa muito dinheiro. Imbuídos dessa ideia, nós fazíamos de tudo para evitar o impedimento ou o atraso ou o que fosse de uma filmagem. Na época que a Vera Cruz foi fundada, isso nos idos de 49, o então presidente Franco Zampari decidiu trazer para São Bernardo, para Vera Cruz, técnicos europeus, mais precisamente técnicos ingleses. E esses técnicos precisavam de alguém que pudesse ajudar a traduzir, a interpretar as suas necessidades de trabalho. E como na época eu já conhecia a língua inglesa, submetido a um teste com vários candidatos, fui aprovado. Daí a razão de ser um elemento da cidade de São Bernardo, ter a suprema honra de ingressar na Vera Cruz, que hoje, embora ela já não funcione mais como Vera Cruz, aqui existe o seu marco histórico e é um marco histórico na história do cinema da nossa região e um marco histórico na história brasileira. De 49 a 54, a Vera Cruz produziu 18 filmes de longa-metragem, alguns de grande sucesso como Caiçara, O Cangaceiro, Uma Pulga na Balança, Sai da Frente e Floradas na Serra. Nos anos 50, consolida-se no ABC um movimento cultural com o surgimento de grupos de teatro, poesia e artes plásticas. Na mesma época, no Rio de Janeiro, Nelson Pereira dos Santos filma Rio 40 Graus e lança as bases para um novo cinema brasileiro, inspirado no neorrealismo italiano.
Em 58, muda-se para Santo André Aron Feldman, um gaúcho apaixonado por fotografias, que faz suas primeiras experiências cinematográficas. São filmes mudos e intimistas, escritos, dirigidos e montados por ele mesmo e com atores da própria família. Em 63, Nelson Pereira dos Santos filma Vidas Secas, baseado na obra de Graciliano Ramos. A seca e a sobrevivência do homem no sertão nordestino são as bases desse clássico do cinema novo. Mas a maior obra deste movimento, e que vai ter influência no cinema mundial, acontece em 64, com o épico Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Entrego a capitão, eu entrego para nós, para a terra na mão, se entrega Apoiados pela Cinemateca, um instituto criado para preservar e divulgar a memória cinematográfica brasileira e mundial, várias cidades criam seus cineclubes. José Armando Pereira, Fausto Polese, Enoque Sacramento e Aron Feldman fundam o NEC, Núcleo de Estudos Cinematográficos de Santo André. Um curso de iniciação à cultura cinematográfica. Aconteceu em julho de 63 isso, né? A partir daí a gente viu que havia interesse em torno do assunto cinema, né? Nesse lado cultural de cinema. O ciclo foi bastante concorrido e tal, e a gente resolveu continuar essa atividade. Inicialmente ligado à Associação dos Universitários de Santo André, o NEC exibe filmes japoneses, franceses e italianos. Filmes brasileiros também são apresentados e debatidos. A gente passou vários filmes do cinema novo naquela época, né? Passou Vidas Secas, Porto das Caixas, Barra Vento. O NEC, ele, na verdade, centralizou alguns cinéfilos, né? Mas a maioria da população não ficava assim tão entusiasmada com o cinema. E a população andreense gostava de cinema. O cinema Tangará, o Carlos Gomes, na época ele passava os filmes para lotar. Esses eram cinemas que eram para lotar mesmo. Inclusive é interessante, os nequistas, né, os participantes do NEC, algumas vezes olhavam assim como uma população alienada, né? Não eram conscientizados para assistir esse filme. Apoiados pelo jornal New Sellers, o NEC traz cineastas e críticos para o ABC. A Cinemateca organizava, sim, a pedido das instituições, dos cineclubes, universidades, determinados cursos, né? Santo André se encaixa entre essas cidades que procuraram a Cinemateca para realizar atividades de cultura cinematográfica, né? O NEC tem uma atividade intensa e logo prepara um filme, Domingo na Vila, produzido em cooperativa. Com a repressão militar, as atividades do NEC vão se reduzindo, até que em 1966 encerram-se definitivamente. Influenciado pelo NEC, Aron Feldman faz Casqueiro, um curta-metragem que trata da realidade social brasileira. O Casqueiro foi alguém que me passou por lá, viu aqueles meninos vendendo siri e caranguejo, achou aquilo muito chocante, muito impressionante. Falaram, acho que para o Cláudio, para mim, que aquilo era um tema muito bom. Aí nós descemos um domingo com o gravador, eu, José Armando, o Cláudio, não sei quem mais foi, descemos e vimos ao vivo aquilo lá, né? Aron exibe Casqueiro em várias mostras e cineclubes do país. Recebe elogios e prêmios. O ABC já possuía, naquela época, um movimento teatral intenso. É lá que Aron vai buscar alguns atores para trabalhar em seu segundo filme. A Febre Nossa de Cada Dia é um média-metragem roteirizado por Cláudio Feldman, filho de Aron. O filme faz uma crítica à vida superficial da classe média urbana brasileira.
Em dias que a gente se sente. Em 1968, 2 filmes vão mexer com a sociedade brasileira. Terra em Transe, de Glauber Rocha, e Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Esses filmes fazem uma crítica violenta ao sistema político vigente e desagradam aos militares que estão no poder. A luta pela democracia, liberdade e fim do governo militar aumenta. Em represália, o governo Costa e Silva decreta, em dezembro de 68, o ato institucional número 5 e acaba com a liberdade de expressão. Para driblar a censura, os produtores, artistas e jornalistas utilizam metáforas. Dessa forma, Aaron Feldman prepara seu primeiro longa-metragem, O Mundo de Anônimo Júnior, roteirizado por Cláudio Feldman, que também fez o papel principal. Eu escrevi uma novela que eu considerava na época surrealista, chamado O Mundo de Anônimo Júnior mesmo, né? E essa novela aí, eu pretendia publicar esse trabalho, mas com o tempo eu percebi que faltava alguma coisa nessa novela, que ela não daria uma novela literária. Então eu resolvi partir para fazer um roteiro de cinema dessa mesma novela. Uma parte da história do Anônimo Júnior se passava no cemitério. E a gente começou a estudar vários cemitérios e nós achamos que o cemitério de Camilópolis era mais fotogênico, assim, ele tem assim, um clima maior de cemitério, né? Mesmo utilizando metáforas, o filme de Aaron Feldman foi proibido pela censura de ser exibido comercialmente. Inconformado, Aaron decide fazer filmes à margem do sistema comercial. O cinema brasileiro entra em crise com a censura aos filmes políticos. E o mercado brasileiro encontra um novo filão, a pornochanchada, com produções técnicas e esteticamente ruins. Aaron Feldman filma em 76 Mangue versus Metrô, um documentário sobre a construção do metrô carioca, a destruição de casas históricas e os problemas vividos pelas famílias e principalmente pelas prostitutas do Mangue. No início dos anos 80, um jovem crítico de cinema do jornal Diário do Grande ABC, Heitor Capuzzo, se junta a José Armando Pereira da Silva e Fausto Polese e produzem Estranho Sorriso, um documentário sobre o trabalho de educação em uma escola de deficientes. Estranho Sorriso é apresentado no Festival de Gramado em 1981 e ganha o prêmio de melhor curta-metragem. No ano seguinte, Heitor prepara um outro curta, Pula Violeta, que mostra a vida do palhaço Streamlick, um ilustre habitante de Santo André. Já Não Se Fazem Mais Almas Como Antigamente é o 4º filme falado de Aaron Feldman. É uma sátira sobre Adão e Eva e a criação do mundo. Em 82, Aaron Feldman produz O Pacote, baseado nas greves dos metalúrgicos de São Bernardo. 2 examples, only 3 employees a day, both to give the impressions of the global exemption. É para dispensar apenas 3 empregados por dia, para não dar a impressão de dispensa em massa. Conforme diz o patrão, Sr. Benedito, nós somos obrigados a dispensar alguns de nossos empregados. O senhor é um deles. Como o senhor sabe, nós não somos os culpados pela atual crise. Com o apoio do sindicato, Aaron filma Mariana, Paraná e Greve, contando a história de uma mulher que sai do interior do Paraná e vai trabalhar nas indústrias do ABC. Em 87, aos 68 anos, Aaron faz em Belo Horizonte Finito e Infinito, um filme ficcional passado no ano de 2027. Este foi seu último filme feito em película.
Em 89 e 90, com as dificuldades encontradas pelos cineastas, Aron vai gravar em vídeo mais 2 obras, A Odisseia de um Cadáver e Estranhas Criaturas, agitando os meios artísticos de Belo Horizonte. A mais recente produção foi Rota ABC, de Francisco César Filho, feita em 90 e que ganhou o Festival de Brasília no mesmo ano. Tinha 2 tipos de cinema, para ganhar vida e outro, ao bel prazer. Fazia o que eu queria, do jeito que eu queria, ninguém me interferia. Para quem nasceu no interior, como eu, que fui criado no interior, tem infância no interior, o cinema era uma grande janela que a gente tentava sair para o mundo, né? Lá no Vera Cruz, lá no que é pavilhão, porque aquilo virou um pavilhão para amostragem de imóveis, de não sei o quê, de fazer, sabe? Fazer essas coisas, menos cinema. Eu ia lá para participar de pegar mais alguns futuros comunistas, entendeu? Quer dizer, entre as pessoas que estavam assistindo o filme, quer dizer, eu estava lá justamente para ver se pescava mais alguns, aumentava o partido. De 58 até 91 ainda fiz filme. E agora fiz mais um filmezinho aí, curtinho musical. Ah, não sei parar, olha. O dia que eu parar eu morro, viu?